Bom dia, Jade. Obrigada. Bom trabalho para você. Seguimos daqui, trazendo agora também notícias do sul e extremo sul do estado. Hoje é quinta-feira, né? Dia 10 de março. Na edição de hoje você vai ver. Estudantes reclamam dos constantes assaltos nas proximidades de um colégio estadual aqui de Itabuna. Alunas estão sendo amedrontadas porque as abordagens criminosas acontecem tanto na chegada quanto na saída da escola. Classe artística itabunense reclama da paralisação das atividades do segmento desde o início da pandemia. Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania afirma que alguns projetos para a retomada já estão em andamento. E a Secretaria de Transporte e Trânsito de Itabuna comemora a redução de 17% nos acidentes registrados na cidade entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano. Ações educativas são primordiais para a conscientização de condutores em um trânsito seguro. Estas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Cabralha no Ar. Olá, muito bom dia. Que bom, viu, que você está aqui comigo, você que está do outro lado da telinha. Seguimos juntos até as 8h34, hein? Daqui a pouquinho tem participação, vai ter entrevista hoje, bastante informação no nosso programa. Seguimos, então, até mais tarde. Te espero aqui, conto com a sua companhia. 2 policiais militares foram presos por suspeita de torturar e matar um homem que furtou um celular na cidade de Itapebi. Foi lá na região extremo sul do estado. A gente vai acionar a repórter Tainá Nicásio, que vai trazer esses detalhes para a gente. Tainá, bom dia para você. Que história foi essa, hein? Oi, Camila. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Cabralha no Ar. Pois é, né? História pesada, inclusive. Esses 2 policiais militares, eles são suspeitos de torturarem até a morte um homem de 52 anos que era suspeito na época de ter furtado um aparelho celular. Isso aconteceu na delegacia da cidade de Itapebi, no extremo sul do estado. E esses 2 policiais foram presos ontem. Eles foram identificados como os soldados Ricardo Soares de Oliveira, de 36 anos, e Rafael Santos de Oliveira, de 27 anos. Eles são lotados na 7ª Companhia Independente de Polícia Militar, na cidade de Eunápolis, também no extremo sul do estado. E tiveram a prisão preventiva decretada pela 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador no último dia 3 de março. Eles foram indiciados em investigação da Polícia Civil por tortura com resultado de morte. O inquérito ele foi concluído em 16 de fevereiro, exatamente um mês após o crime, e foi remetido ao Ministério Público, que aceitou a denúncia e pediu a prisão dos suspeitos. Segundo consta nessa denúncia, no dia 16 de janeiro deste ano, por volta aí das 5 horas da tarde, os denunciados torturaram e mataram o Epaminondas Batista Mota, que tinha 52 anos, para que ele confessasse que havia furtado esse aparelho celular. Infelizmente, a gente traz essa notícia, né, Camila, de tortura seguida de morte aqui no Brasil. Infelizmente, a gente vem trazendo notícias também de pessoas, até populares mesmo, que estão fazendo justiça com as próprias mãos, né? Não só aqui na cidade de Itabuna, como a gente acompanhou também, inclusive aqui bem próximo da Avenida Princesa Isabel, onde nós estamos nesse momento, um caso que aconteceu sobre isso, como em outras cidades menores também aqui do interior do estado, que a gente já trouxe notícias também. E é claro que a gente nunca aceita, né, uma situação dessa, até porque é crime também, tem que ser investigado, né, tem que ser levado para a justiça. Agora você vê também, Camila, essa balança, né, como existe essa situação em relação à própria corporação ali da Polícia Militar. Isso porque eu estou dizendo isso, né? Já que no início da semana, se eu não me engano, ali foi na própria segunda-feira mesmo, a gente trouxe a notícia aqui de uma condução incrível, né, de uma equipe, uma guarnição da Polícia Militar, também do extremo sul do estado, que agiu totalmente dentro da lei, conforme a lei, utilizando o uso progressivo, né, da força nessa questão dentro da lei, em relação a um turista de São Paulo, segundo informações da Polícia Civil, que estava em um restaurante em Arraial da Ajuda,
ofendendo um homem, né, chamando ele de macaco, ofendendo aí por injúria racial, acabou também desacatando os policiais, ofendendo os policiais, provocando os policiais, né, e mesmo assim eles agiram completamente ali com uma preparação, com um psicológico adequado, né, tudo conforme a lei, encaminhou esse homem para a delegacia. Então a gente vê essa diferença, né, de situação e como é importante o preparo, o treinamento e o psicológico dessas pessoas para que nunca aconteça essa situação de tortura seguida de morte. E que bom também, Camila, pelo menos que a gente traz esse contraponto em relação à própria corporação da Polícia Militar ainda, que também não deixou para lá, né? Não deixou barato, não passou por cima dessa situação, não fez vista grossa, porque houve realmente todo o inquérito, houve realmente uma investigação. Essa denúncia foi acatada pelo Ministério Público. Esses 2 soldados, né, que são suspeitos aí de torturarem até a morte o senhor Epaminondas, que é suspeito de ter furtado um celular, eles estão presos agora e outros procedimentos cabíveis vão ser adotados a partir daí, né? Então a gente traz aí vários pontos de toda essa situação, analisando de uma forma geral todo o contexto, né, Camila? Com certeza. Olha que riqueza de detalhes que a gente está trazendo aqui nesse diálogo da Tainá. Nós estamos falando aqui de uma notícia, infelizmente, uma violência sendo paga com outra forma de violência. Isso não é o que a gente quer noticiar aqui de forma alguma. Em contrapartida, um outro episódio que ela também relatou aqui com a gente, que foi justamente uma resposta, né, das forças de segurança da maneira que tinha que ser, com a condição daquele turista que aconteceu, uma situação que aconteceu lamentável, né? É mais comum, infelizmente, do que a gente imagina, esse tipo de situação em relação ao racismo. Aconteceu da devida forma, ele foi conduzido. Ah, Camila, mas ele pagou fiança e foi embora. Mas foi feito o correto, né? Aí a gente pergunta, adianta agir dessa forma? Agora a polícia está de olho nesse caso, vai investigar com certeza, né? E agora já vimos uma outra consequência maior, que é a questão da prisão. Aí adiantou alguma coisa? Vai resolver? Vai trazer vai trazer o celular? Ou se fosse o caso de uma morte, ia trazer a pessoa de volta? Não ia, né? Então foi um furto de um celular, viu, minha gente? Eu fiquei imaginando se tivesse sido algo pior, o que essas pessoas não teriam feito, né? É uma situação realmente lamentável, muito delicada. A gente reforça aqui mais uma vez que a justiça seja feita da melhor forma, né, Tainá? Você ressaltou bem aí essas informações e agora a gente vai seguir acompanhando. Acredito que a partir dessa prisão eles também devem trazer novos depoimentos, enfim, trazer mais detalhes. Quem sabe, né, a polícia vai confessar algo para a polícia nesse sentido, para que outras providências sejam tomadas, né? Sim, Camila, eles foram presos, mas existe uma continuação desse inquérito na esfera judicial aí, né, na esfera relacionada à Polícia Militar, que tem um contexto diferente de quando esse tipo de coisa acontece em relação a pessoas civis, né? E aí todo um processo vai ser levado aí em frente para outras medidas serem tomadas. A gente ainda não sabe, né, o que pode acontecer daqui para frente, quais serão essas outras medidas, mas com certeza a gente também vai acompanhar esse caso para trazer todas as informações aqui. Obrigada, Tainá, pelas informações. Daqui a pouquinho eu te chamo novamente. Então, outro ponto até que é bem simples também, que a gente pode adotar no nosso dia a dia, é a questão da denúncia, né? Ah, furtou meu celular, vou denunciar, não vai adiantar nada. Vai, isso se transforma em estatística, a polícia também já fica de olho. Inclusive, tem muita gente que acaba sendo conhecido ali, marcado, e uma hora a providência chega, né? Mas essa providência não tem que ser nossa. No mínimo aí, tem que ser divina, né? A Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna realizou uma ação social na Praça Olinto Leone, centro da cidade, em alusão ao mês da mulher. E segundo a pasta, uma programação extensa vai contemplar o público feminino ao longo dos próximos dias. Acompanhe. A ação faz parte das comemorações voltadas para o mês da mulher em Itabuna, em parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza do município. Na Praça Olinto Leone, uma série de serviços foram oferecidos durante o dia, desde orientações até autorização de exames e realização de testagens. Ultrassom transvaginal, ultrassom mamária, mamografias, consulta com ginecologista para inserção de DIU por conta do planejamento familiar. Temos também as testagens para doenças sexualmente transmissíveis, para avaliar
se a paciente é portadora de alguma dessas doenças, fora nossas orientações voltadas para as mulheres, o autocuidado, o exame das mamas, o autoexame. Fazendo informação para a população, o BPC, o Passe Livre, também o ID Jovem, e além também da escola profissionalizante com algum serviço, aproveitando esse dia, essa semana, melhor dizendo, da mulher, e trazendo esses serviços que com certeza são essenciais para a nossa população. Sobre informativo que ia ter liberação, né, de mamografia, ultrassom, essas coisas, eu me informar melhor sobre isso, né, porque é o evento, né, e aí cheguei aqui, foi orientada, informada, né, de que seria no posto, que eu orientasse, que eu voltasse para o posto. E aí fui bem orientada sobre o pessoal, está sendo bem assistido, o evento está sendo muito bem promovido, né. Dona Helena diz que faz exames preventivos todo ano e já recebeu orientações sobre o autoexame das mamas. Eu faço todos os exames, né? Todos os exames, porque eu sou uma pessoa deficiente e aí eu faço todos os exames. Importante sim, ter a orientação das pessoas mais que sabem, mais do que a gente, né? E agradeço a Deus as pessoas que orientam mais a gente. E além dos cuidados com a saúde e serviços sociais, a mulherada também teve a oportunidade de se embelezar. Na próxima semana vai ser a vez do Hospital de Base receber a ação. Nos dias 15, 16 e 17 de março, com atendimento a demandas de cirurgias e exames complementares. Para que a gente possa ter um movimento parecido com esse, também que a gente consiga aliviar a questão da demanda reprimida de cirurgias desse público feminino. Então, esterectomias, colecistectomias, cirurgias de vesícula. A nossa proposta é que semana que vem a gente possa também fazer um mutirão para que alivie essa demanda reprimida aí das nossas mulheres aqui de Itabuna. Eu achei muito bacana essa iniciativa, porque nós estamos falando pontualmente do mês das mulheres. Sabemos que existem demandas reprimidas, até de postos de saúde, enfim, isso tudo até dialogado ali com a secretária. Ela disse, é uma forma também da gente trazer um acesso diferente, incentivar, e desde as orientações, porque não é só questão de exames complementares, algo mais complexo, não. É também que tudo começa da orientação. Achei muito interessante, não sei se a gente vai ter essa imagem aqui agora, mas eles simularam, inclusive, com as mamas, né? Com possíveis alterações, elas com a textura normal. E junto com as pacientes, enfim, o público feminino que esteve por lá, eles simularam o autoexame, explicaram como sentir. A maioria estava tímida ali, vocês viram, né? Uma ou outra deu entrevista ali, a maioria estava bem tímida, mas na maior parte consciente, que é o que é mais importante. O importante é que levaram a orientação para casa. Algumas não chegaram a fazer exames lá na hora, mas já saíram encaminhadas na sua devida unidade de saúde e ainda tem essa possibilidade nos próximos dias. Nós vimos entre os dias 15 e 17 de março esses exames complementares, enfim, essa ação que vai acontecer lá no Hospital de Base, que é a nossa referência aqui no município e região, que também vai beneficiar mais mulheres. Nós estamos falando aqui de uma ação que é uma forma também de estender esse acesso à saúde, que já acontece nas unidades aqui no município, seja através dos postos, unidades básicas de saúde ou através dos hospitais, enfim. É uma forma da gente ampliar ainda mais esses atendimentos. Inclusive, também teve testagens em relação a outros tipos de doença, enfim. Então foi muito bacana mesmo, e até homens nós vimos participando também nesse sentido. E esse ainda tem a perspectiva social, né? Porque nós estamos falando aqui de saúde, mas foi uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, então ainda tiveram orientações aí para essa turma em relação ao social, demandas, serviços, atendimento. Foi muito bacana mesmo, o serviço completo aconteceu lá na Praça Olinto Leone, e aí agora lá nos dias 15, 16 e 17 acontece também lá no Hospital de Base, já de uma forma diferente, pensando em outros exames complementares. Faz quase 3 meses desde a enchente que assolou Itabuna e região, e as pessoas atingidas pelos estragos causados pelas fortes chuvas já começaram a se reestruturar. Mas o caminho ainda é longo. Nossa equipe voltou a alguns dos lugares mais castigados pelas águas aqui na cidade para conferir como essas pessoas estão lidando com o recomeço. A casa da dona Jaqueline, que fica no bairro Jaçanã, em Itabuna, foi invadida pela enchente ocorrida em dezembro de 2021. A água cobriu o teto, deixando as paredes com rachaduras. A água invadiu tudo, ultrapassou a laje da minha casa, 2 palmos acima. Perdemos tudo, a estrutura da minha casa está toda rachada agora,
Aí perdemos tudo que tinha dentro de casa. Nós estamos agora aqui na parte externa da casa da dona Jaqueline. Ela foi uma das pessoas que receberam então a ajuda do auxílio recomeço do governo municipal. Mas infelizmente o dinheiro, os R$3.000, segundo a dona Jaqueline, ela está ali, olha só, já aguardando para falar com a gente novamente, só deu para comprar esse material aqui, que o Hélito da Paz mostra para a gente agora. Essas folhas aqui de zinco, né? Mais ou menos 10 folhas. Tem aqui também essas barras de ferro, a gente conhece como vergalhão. O suficiente. A intenção da dona Jaqueline é cobrir esse cômodo aqui, olha, para tentar fazer uma espécie de oficina e trabalhar novamente com as massas. Por favor, Hélito da Paz, a gente vai conversar com a dona Jaqueline novamente. Ela está até aqui com cartão recomeço para provar que ela realmente recebeu. Esse é o cômodo, não é, dona Jaqueline? Por favor, dona Jaqueline, vamos entrar aqui. Esse é o cômodo aqui que a senhora pretende, então, cobrir para tentar recomeçar, né, a sua vida aqui, não é isso? Isso, correto, Renato. Porque aqui é o espaço que eu tenho, né, que eu estava trabalhando, né, e como teve enchente, eu perdi tudo, foram tudo por água abaixo, material, equipamentos que eu trabalhava, o teto. Agora, só com aquele material ali, infelizmente não dá para a senhora poder recomeçar, literalmente falando. Sim, não dá, infelizmente não dá, porque só deu para pegar as telhas, né, fora o meu maquinário que eu perdi, né. Então, não dá nem para começar. A Defesa Civil, ela falou o que para a senhora? A Defesa Civil falou que minha estrutura da casa está rachada, né? Que eu procurasse um pedreiro para poder estar corrigindo, né, as rachaduras que teve depois da enchente. Mas eu falei para ele que não tem como, porque eu estou desempregada. E o único jeito que eu tinha de ganhar o dinheiro era aqui. E eu perdi tudo, a geladeira, freezer, maceira de fazer, tudo eu perdi. O seu José também foi uma das vítimas da enchente. Ele mora na Rua de Palha, zona oeste de Itabuna. O morador recebeu o auxílio recomeço e conseguiu comprar sofá, uma mesa com 4 cadeiras, rack, um guarda-roupas, até sobrou dinheiro para pintar a casa. Eu soube administrar aqui e que ainda sobrou, que deu para me comprar as tintas para pintar por dentro da casa, por fora. Se bem que eu recebi uma benção do meu amigo aqui, compadre, que não me cobrou a mão de obra, mas as tintas eu ainda comprei. Ainda comprei mais tinta ontem para pintar grade, porta e janela. E ainda tem lá mais um trocadinho ainda. Rendeu, que foi uma benção. Como a enchente atingiu milhares de pessoas na cidade, ainda existem muitas que alegam não ter recebido o auxílio recomeço. É o caso da dona Norma, que reside na Rua de Palha. A situação da senhora está difícil. Muito difícil. Muito difícil, eu não comprei nada ainda. Guarda-roupa, sofá, nada. Quer dizer, a senhora precisa realmente desse dinheiro? Preciso, muito. Para recomeçar. Para recomeçar. Recomeçar é uma palavra que a gente está aqui há muito tempo falando, né? Desde esses episódios em relação às fortes chuvas, às enchentes aqui na cidade de Itabuna, algo que vai ficar marcado para a história de muitas famílias, com certeza, porque não foi fácil. Nossa cobertura aqui foi intensa, né, em relação aos episódios, inclusive sobre os prejuízos, sobre como aconteceu. A gente acompanhou tudo desde o início, né, indo a campo, mostrando, relatando, com medo da chuva voltar e como é que vai ser, destruiu muitas casas, será que teve alguém ferido? Enfim, foi realmente uma luta muito grande e ainda está sendo, porque não foi só difícil ver tudo destruído. Acredito que depois foi que cada dor é uma dor diferente, né? Mas acredito que parar depois e olhar, respirar e ver que sua casa você construiu, muita gente levou a vida inteira ali, né? Aos pouquinhos, trabalhando muito, e aí de repente olhar, voltar ali e ver que está tudo no chão, ou que foi tudo tomado, levado pela água, acho que isso dói muito mais, ter que pensar assim, meu Deus, e agora, por onde que eu vou começar? Como é que vai ser esse recomeço, né? Então, esse com certeza foi o sentimento de muita gente, né, em relação a essas chuvas. Claro que agradecendo, sendo muito grata a Deus pela vida, né, preservada de muita gente aqui, porque graças a Deus a gente não viu tantas informações em relação a mortes, né, nesse sentido. Mas é um recomeço que realmente a gente sabe que tem muito trabalho pela frente, são quase 3 meses, nós vimos aí na reportagem, tem gente que ainda está reclamando, está tendo mais dificuldade, mas aos pouquinhos aqui, se Deus quiser, a gente vai trazer mais notícias boas nesse sentido, né?
E desde o início da pandemia, o setor cultural teve as atividades completamente paralisadas. Aqui em Itabuna, a classe artística pede socorro porque foi um dos segmentos mais afetados, pelo surgimento da Covid-19. E a FIC, que é a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, alega que alguns projetos para as retomadas já estão em andamento. Ainda estamos em pandemia e mesmo com as flexibilizações, algumas áreas, entre elas a arte, ainda sofre com os impactos do vírus da Covid-19. Em Itabuna, considerada um celeiro de artistas, não é diferente. O Teatro Zélia Lessa, por exemplo, está com as portas fechadas há mais de 3 anos. O artista se supera. O que a gente não consegue admitir é que os espaços sejam fechados em função de pandemia, porque o espaço pode estar sendo movimentado. Eu me refiro especificamente ao Teatro Zélia Lessa. Estava indo para o chão numa gestão anterior e nós, poucos artistas abnegados, foram e conseguimos com que o teatro ficasse movimentando. Eu fiquei lá dirigindo durante 4 anos e nesse período o Zélia Lessa tinha uma programação de domingo a domingo. Tanto que a própria Zélia Lessa se deslocava da casa dela qualquer dia da semana, porque ela sabia que encontrava programação lá. Então, assim, nesse momento, quando eu recebo imagens do Teatro Zélia Lessa como está, me dói por demais, meu coração fica em frangalhos. Itabuna reúne milhares de artistas. Aos poucos, a classe está voltando com algumas apresentações. Na última quarta-feira, o governador do estado publicou um decreto onde autoriza de 3 para 8 mil a capacidade máxima de público em eventos, inclusive nos espaços culturais. Jafé Ornelas é ator e músico. Chegou em Itabuna há 30 anos. Ele disse que a arte tem sofrido vários prejuízos, como a falta de público. Bloqueio, na realidade, como todo sistema da sociedade, é um bloqueio. Mas nós que trabalhamos com arte, no geral, eu sou músico, ator, mas não estou falando só dessas 2 áreas, todas as áreas, no artesanato, nas artes plásticas, todos, nós fomos muito prejudicados. Porque nosso contato é o público. E o público, nós todos nos recolhemos em casa. Com a pandemia, ficamos recolhidos em casa. No entanto, a FIC, Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, já tem projetos para retomar as ações da arte no município. Abertura de seleção para que a gente possa fomentar as atividades culturais já existentes, com oficinas, que tenham alcance às pessoas que estejam em vulnerabilidade social nos bairros. A gente pretende também realizar ações abertas ao público, Então isso tudo demanda um pouco de cuidado. Aqui ainda estamos em estado de calamidade, estamos de pandemia, na verdade. Alguns avanços foram conquistados pela classe afetada durante a crise que a pandemia provocou. Entre elas, a Lei Sabará, que no ano passado pagou 3 meses de auxílio aos profissionais. Mas a cidade já aguarda a aprovação da Lei 2.274, de junho de 2014, que institui e regula o Sistema Municipal de Cultura de Itabuna. Esse apoio foi muito minimizado em todas as esferas, federal, estadual, municipal. Que você tem praticamente, nós estamos agora fazendo 3 anos, 2 anos e meio por aí, e você passar 6 meses, 3 meses recebendo isso, em uma coisa de 40, quase 72, sei lá quantos meses que se formam aí, gente. Então, a sobrevivência foi de quê? Aí a gente partiu para alguns trabalhos que não é do nosso prazer. No ano passado, a FIC criou uma plataforma para artistas e turismólogos se cadastrarem, o CADCult, que auxilia o município no mapeamento de profissionais. A plataforma está disponível, ela é um cadastro que atende tanto aos agentes culturais como aos agentes de turismo. É uma plataforma balizadora, porque serve desse banco de dados para que a gente possa construir os nossos projetos baseados nos dados que nós temos lá. Inclusive a triagem dos agentes culturais que existe, dos agentes de turismo, para que a gente possa executar as futuras ações, planejar de que forma serão realizadas as festividades e tudo mais. E naturalmente a gente entende essa preocupação da classe, afinal de contas, essa retomada está demorando um pouco. Sabemos em relação aos eventos de uma forma geral, como todo mundo foi atingido, afetado, desde aquela pequena parte até as empresas maiores, enfim. E aos poucos a gente tem visto aí cada um voltando ali a dar pequenos passos, enfim. Mas sabemos também que o envolvimento das autoridades no sentido de pensar, planejar a melhor forma
dessa classe trabalhar, isso é muito importante. Por isso, falamos em relação a esses projetos, iniciativas aí para ver o que acontece aí nos próximos dias, como é que os artistas da nossa cidade, da nossa região, vão poder ser ajudados em algum sentido e incentivados mesmo nessa retomada, porque nós sabemos que não é fácil, né? Muita gente também reclamando em relação aos espaços culturais, que não podem ficar esquecidos e abandonados, e de fato a gente tem equipamentos que com certeza são recheados de história e a gente não quer que isso seja deixado de lado, né? Então, que seja um diálogo pacífico, que seja uma conversa chegando junto, trazendo essa categoria para discutir junto. Sabemos que as pessoas, elas não trabalham em cargos específicos à toa, né? Tem que ter a responsabilidade, tem que ter o conhecimento, tem que ter o envolvimento para fazer dar certo, né? E já quero dar uma notícia boa também nesse sentido aí, né? Qualquer novidade em relação a esse planejamento já conta pra gente. Vamos mandar uma foto assistindo o programa para o número 73999270563, é o nosso contato que está aqui na tela, aquela selfie que a gente adora, né? Quem estiver nos assistindo aí com um cafezinho, criançada, a bicharada também, eu adoro ver os bichinhos, né? Gato, cachorro, todo mundo que está aí em casa assistindo a gente, acompanhando o Cabralha no Ar, manda no número que está aí na tela e até o fim do programa, a gente vai até as 8h34, então dá tempo, né, de garantir aquela selfie. Até o fim do programa a gente mostra tudo. Além das fotos, também dá para participar mandando os vídeos para o nosso quadro Direito do Consumidor, que vai ao ar todas as quartas-feiras com o Dr. Geraldo Calazan Júnior aqui no estúdio. Ontem mesmo ele esteve, vocês viram, é bem bacana, né? Aquele bate-bola ali para entender sobre os direitos do consumidor. E o vídeo nem precisa ser longo, é só colocar ele assim na posição horizontal, ou seja, deitado, mandar a sua pergunta e tá tudo certo. A gente já se ajuda e faz um programa bem bacana. Vou para um rápido intervalo, mas ainda hoje vou conversar com uma advogada especialista em direito previdenciário aqui no estúdio. Nós vamos tirar algumas dúvidas sobre aposentadoria e previdência social. Não sai daí, hein? Volte já. Alerta importante.
Já de volta com Cabralha no ar, são 8h02. Quem está chegando agora também seja muito bem-vindo. Aproveite e participe com a gente. Vou chegar mais pertinho para você garantir aquela selfie assistindo ao programa. 739-9927-0563. Nosso número está aí. Eu, se fosse você, também já deixava salvo no celular. Dá para participar mandando foto, mandando pergunta aqui para o nosso quadro Direito do Consumidor. Então, da forma que você se sentir mais à vontade. Mas, por enquanto, faz aquele registro ali, ó. Já chega pertinho da TV, faz a selfie. Não esquece de dizer qual o seu nome e a cidade onde está falando, combinado? Estou esperando a participação de vocês. E olha, dados da CETRAN, Secretaria de Transporte e Trânsito de Itabuna, apontam que houve uma diminuição nos acidentes aqui na cidade. Uma notícia boa e quem retorna para trazer todos os detalhes sobre esses números é a Tainá Nicásio. Vamos com ela, Tainá? É isso aí, Camila. E ainda de acordo com a CETRAN, eles pesquisaram em relação ao cenário nacional. Aqui no Brasil, acontecem cerca de 30 mil acidentes fatais, ou seja, 30 mil pessoas morrem todo ano em relação a acidentes de trânsito, isso em todo o Brasil. Quem vai falar sobre essa diminuição de quase 17% nos acidentes aqui na cidade é o secretário Thales Silva, ele que é o secretário da pasta da CETRAN, Secretaria de Transporte e Trânsito. Secretário, bom dia. Excelente notícia, aqui para a cidade. Bom dia, Tainá, bom dia, Camila. Realmente, é uma notícia que para a gente é de grande valia, tendo em vista que para uma Secretaria de Trânsito o interessante é realmente isso. É por isso, que a gente prioriza muito a questão educativa, para que a gente conscientize o condutor, para que ele venha respeitar o que manda o Código de Trânsito brasileiro. Desde o início, secretário, da sua gestão frente ao CETRAN, que vocês realmente estão trazendo de volta essa questão dos programas educativos, estão indo às ruas abordando os condutores. Teve também um curso, se eu não me engano, essa semana ainda para os taxistas na própria sede da CETRAN. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, essa diminuição significativa de quase 17% é um reflexo desses programas educativos, Realmente, Tainá, foi uma determinação do próprio prefeito Augusto Castro, tendo em vista que entendemos, que esse processo educativo é o que vai realmente mudar a cara da nossa cidade. Então, como você bem falou, a gente buscou aí através não só dos profissionais, táxi, mototáxi também, que tiveram no ano passado, esse ano também vão ter, e todos os nossos profissionais de transporte, esses cursos, e também lembrando daquela nossa parte educativa voltada às crianças, que eu priorizo muito, tendo em vista que eu entendo que a criança é um agente de trânsito ali dentro do veículo, fiscalizando os seus pais. Até porque os pais também não querem perder as crianças, Você imagina uma situação como essa, como já aconteceu também de acidentes no trânsito em rodovias, de crianças, por exemplo, estarem no local, estarem no banco de trás sem a cadeirinha, E acabar acontecendo um acidente gravíssimo, a criança, infelizmente, vindo a falecer em relação a esses acidentes. Então, sim, a criança realmente é um transformador, social. Isso não é diferente com o trânsito. Agora, secretário, chama a atenção também que desde o início também da gestão, a fiscalização do trânsito também aumentou, Não só a ação educativa, mas também a fiscalização. Inclusive as blitz, junto com o pessoal da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, da ROMU, da Guarda Municipal, também com participação da Polícia Militar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Isso, não só a parte educativa, mas também, infelizmente, a gente tem que realmente fazer essa fiscalização, tendo em vista que existem muitos condutores aí que insistem ainda em não respeitar o Código de Trânsito, insistem em realmente dirigir utilizando um aparelho celular, dirigir sem o cinto de segurança e assim. Não é só educação, na verdade, a gente busca, através da educação, conscientizar, e realmente esses números trazem por isso, e também através da fiscalização, para que realmente aquele que, que insiste em não respeitar, que a gente dê aquele puxão de orelha e possa realmente respeitar e a gente consiga diminuir esse número. Afinal de contas, quem não segue aí as leis acaba atrapalhando todo mundo, Não só ele que está infringindo aí, mas outras pessoas também que não tem nada a ver com o assunto acabam sendo penalizadas também, e não é isso que a gente quer, Secretário, a gente está aqui, vou pedir para Raimundo Messias mostrar, num ponto bastante crítico da nossa cidade, A gente está num cruzamento, agora, nesse momento, por exemplo, o sinal ali está aberto para essa entrada, a gente está vendo
uma senhora aqui, né, atravessando com cadeira de rodas, o pessoal da CETRAN aqui no local para poder ajudar nesse transporte, nessa travessia. Mas é um ponto muito crítico aqui da cidade, é um cruzamento, né? Tem várias vias, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vias aqui, né? Tem o auxílio aí também dos semáforos, do conjunto semafórico, mas a gente vê, por exemplo, que vocês estão trabalhando em relação às sinalizações, não é isso? Mas aqui, ó, tá apagada, né? A gente vê que ainda aqui tá apagada essa questão da sinalização horizontal, né? Da sinalização horizontal, dessa faixa de pedestre. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Já que está revitalizando também vários pontos da cidade. Isso, Tainá. Na verdade, é uma missão, né, nossa, fazer essa revitalização. Infelizmente, a gente, ao tomar posse da secretaria, foi o que a gente conseguiu identificar, né? Uma deficiência muito grande, não só na sinalização horizontal, como na sinalização vertical, né? Que são as placas propriamente ditas. Mas é uma missão, né, que a prefeitura, a atual gestão, está tendo. E, como você mesmo disse, a gente já iniciou essa revitalização em outros pontos da cidade e tenho certeza que esse será mais um ponto que será revitalizado também. Thales, muito obrigada, viu, secretário, pela sua participação, pela sua explicação aqui pra gente. Camila, eu retorno contigo aí no estúdio do Cabralha no Ar. Ó, Tainá, eu tô falando aqui, a gente tá falando com muito humor sobre isso, porque a gente tem que puxar a orelha de vez em quando e mostrar quando tá acontecendo também. Que bom que eles estão fazendo esse trabalho importante para nossa cidade. Agradeço ao secretário por mim também, tá certo? Olha, hoje eu recebo aqui no estúdio a advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Débora Quinto. Nós vamos tirar algumas dúvidas sobre previdência social. É sempre bom, né? Vamos dar as boas-vindas para ela, já está aqui no nosso cantinho de bate-papo. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Então, para a gente começar, explica o que tem, para a gente, quem tem direito, na verdade, à Previdência Social, aquele geralzão, né, para todo mundo que está assistindo mesmo. Então, Camila, quem tem direito à Previdência Social são todas aquelas pessoas que contribuem mensalmente com o INSS, ou seja, um empregado regido pela CLT, ou um empregado doméstico, um dono de empresa que ele recolhe ali o INSS, então ele vira um segurado do INSS e, portanto, teria direito ao pleito da Previdência Social. Vale ressaltar também que as pessoas que não contribuem de forma alguma ainda, como uma dona de casa, ela pode estar entrando no site da Receita Federal através do SAL, que é o Sistema de Acréscimo da Receita Federal, e pode estar ali retirando o seu boletim todo mês e contribuindo com a Previdência para que, então, futuramente, ela goze dos benefícios dados pela Previdência Social. Achei interessante esse ponto, porque já ouvimos falar em Previdência Social, aquela privada, né, que é aquela ligada aos bancos e tal. Mas essa opção que você acabou de citar, talvez seja até uma forma mais descomplicada, inclusive para quem também não tenha tanta condição assim, né? Exatamente. Até porque você pode contribuir com a Previdência Social a partir de R$ 133,32. Antes, essas contribuições elas eram feitas por carnê, mas a partir de dezembro, esse carnê ele foi anulado e agora, em janeiro de 2022, começam os recolhimentos através do sistema do SAL. Tanto que as pessoas que recolhiam através de carnê, elas não podem mais fazer dessa forma, porque não vai ser contabilizado para o INSS. Olha a tecnologia aí, né? Exatamente. Mais uma vez sendo utilizada a nosso favor. O que é aposentadoria por idade? Porque existem tipos diferentes, né? Mudou muito, tem mudado bastante aí nos últimos anos. Mas o que é a aposentadoria por idade? Olha, a aposentadoria por idade ele é um dos benefícios da Previdência Social e, com ele, tanto homem quanto mulher pode ganhar esse benefício. No caso dos homens, eles têm que ter 65 anos e 20 anos de contribuição, ou seja, aquela contribuição mensal que eu acabei de citar. No caso das mulheres, houve algumas mudanças em relação à reforma da Previdência que aconteceu em 2019, que antes a idade mínima para a mulher era 60 anos. Agora, com a reforma da Previdência, houve uma gradação da idade da mulher e esse ano de 2022 passa a ser 61 anos e meio. E, em 2023, fixa a idade de 62 anos e 15 anos de contribuição, tanto homem quanto mulher. Então vamos repetir, vamos reforçar aqui como é que fica a questão da idade agora. Está valendo já, então, não vai ser mudança? Não, é porque, assim, em 2019, era 60 anos para a mulher, com mais 15 anos de contribuição. E aí ele veio aumentando a idade da mulher para que chegue em 2023 com 62 anos. Mas uma mulher que queira se aposentar agora, em 2022, ela tem que ter 61 anos e meio e mais 15 anos de contribuição.
Entendeu agora, mulherada? Bom ficar atento, né? Nós estamos falando do mês das mulheres também. Como que é possível dar entrada na aposentadoria? Essa também é uma pergunta importante. Né? Exatamente. Para dar entrada na aposentadoria é muito prático. O INSS ele disponibiliza 2 caminhos. Você pode baixar o aplicativo do Meu INSS ou você pode também estar dando entrada pelo 135, que é a central de atendimento do INSS. Essa central de atendimento, tem pessoas que se sentem mais confortáveis, até porque com ela você pode falar com o atendente, e aí ele vai preenchendo seus dados, ou pode dar entrada pelo aplicativo e você mesmo preenche esses dados pelo aplicativo. Às vezes rola aquela insegurança, né, em relação a compartilhamento de documentos e tudo mais, mas é já algo universal, todo mundo está usando mesmo, né? Exatamente. É um sistema bem prático que o INSS criou justamente para que as pessoas elas tenham essa mobilidade. Ou seja, você não precisa se dirigir a uma agência, não tem lotamento de agência, você pode fazer de casa de maneira mais confortável e de maneira mais segura também, porque é você que vai estar dando seus dados para uma pessoa que é responsável por um órgão tão grande e tão responsável também, que é o INSS, é o próprio INSS. E já que a gente está falando aí de entrada, quais são os documentos normalmente necessários? Isso pode mudar de pessoa para pessoa ou tem aquele basicão mesmo que todo mundo já pode ficar ligado? Olha, você dando entrada no INSS, o documento que você vai precisar são seus documentos pessoais. CPF, RG, comprovante de residência. O que muita gente se depara, que é a surpresa, é quando o INSS ele solicita documentos a mais. Isso acontece porque todos nós temos que ser fiscais da nossa vida previdenciária. Lembra aquele aplicativo que eu te falei do Meu INSS? Por ele é possível você observar o seu extrato do CNIS. O CNIS ele vai trazer toda a sua vida previdenciária e aí você pode estar olhando mensalmente para ver se aquelas informações que seu empregador está repassando realmente condiz com a sua realidade. Então, de cara, você vai precisar dos seus documentos pessoais e se por acaso o INSS ele sentir a necessidade de algum outro documento, e aí ele vai solicitar pelo e-mail que você deu ou pelo telefone que você deu na hora do cadastro, e aí vai pedir para que você leve esses documentos até a agência. E se alguém estiver assistindo a gente aqui e falar assim, poxa, mas eu nunca contribuí ou não contribuí tanto tempo assim, como é que fica? Eu vou ficar no prejuízo quando chegar na terceira idade, enfim. Ele tem direito a algum benefício ou não? Olha, pessoas com 65 anos ou deficiente de qualquer idade, ele tem sim uma ajuda de custo dada pelo governo, que é o BPC Loas. Normalmente essas pessoas elas citam o BPC Loas como aposentadoria, mas o BPC Loas ele não é uma aposentadoria. Ele é um auxílio dado ao governo para uma qualidade melhor de vida daquelas pessoas. Então você que nunca contribuiu, que tem 65 anos, pode dar entrada no BPC Loas, mas para isso você precisa ter um cadastro no CRAS e no CAD único. Esses são um dos 2 requisitos pelo BPC Loas. Então, aí agora já é contra outra área, né? A gente fala da Secretaria aqui no caso de Itabuna a gente tem promoção social e tudo mais, e aos pouquinhos a gente vai trazendo informação, porque informação é poder, né? Exatamente. Obrigada pela sua participação, hein? Obrigada a você. A gente vai finalizar ou ainda dá tempo de fazer mais uma perguntinha para ela? Dá tempo? Então vou aproveitar. Já que a gente está falando aqui, a gente falou do BPC, falamos da aposentadoria. Existem algumas dúvidas aqui que eu acho que seria bom a gente pontuar ainda em relação à aposentadoria em si. Eu acredito que muita gente tenha medo em relação às percas nesse processo, né? Seja na escolha em relação à idade, ao tempo de serviço. Qual que é a melhor forma da gente avaliar mesmo qual é o caminho que a gente deve seguir? Porque acredito que nem todo mundo, às vezes, consegue uma ligação direta com algum profissional de confiança, né, e tudo mais. Como é que a gente consegue escolher melhor esse caminho? Olha, hoje o INSS, ele fala... Desculpe. Hoje o INSS, ele fala... Desculpe. Hoje o INSS, você pode baixar o aplicativo e você pode ver a sua vida previdenciária. Sim. Lá existe uma parte de simulação de aposentadoria. Ele vai te dar diversas simulações que podem ser concedidas para você. Ele mesmo vai te informar se você pode ter essa aposentadoria ou se você não precisa ter essa aposentadoria agora. Porque tem as regras, né? Exatamente. Então, assim, o mais aconselhável é que você procure, sim, um responsável, uma pessoa que tenha uma prática com previdência, para que você possa estar escolhendo a melhor previdência. Mas, se por acaso você quiser fazer isso de forma sozinha, você pode estar baixando o aplicativo do Meu INSS, pode estar vendo lá as formas que ele te dá de aposentadoria e, com isso, também escolher a melhor aposentadoria para você. Até porque no próprio aplicativo do Meu INSS, ele vai te dar a maneira que você pode se aposentar e também o valor.
Logo no início a gente citou a Puridade, né? Quais são as outras formas que existem hoje, que estão atualizadas? Olha, você pode ter a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição. Isso vai depender muito da sua necessidade no momento. Porque, assim, a aposentadoria por tempo de contribuição, você pode ter tanto ela quanto a aposentadoria por idade. Mas, às vezes, a idade chega antes da contribuição, porque, como eu havia falado anteriormente, essa contribuição ela era mensal. Então, você teria que ter 30 anos, 35 anos, então é mais fácil você chegar no 15 anos de contribuição e com a idade mínima. Aí, então, em relação ao tempo de serviço, quais que são as regrinhas básicas aí na prática? Olha, para o tempo de serviço, no caso, os homens teriam que ter 35 anos e as mulheres teriam que ter 30 anos. Nesse caso, os dois preencheriam os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição. No caso, que teria o tempo de serviço também. Quando eu citei essa questão da perda, pode acontecer isso de fato em alguma dessas escolhas, hein, em relação à perda do valor mesmo, né, literalmente, que vai ser recebido? Olha, é por isso que é preciso um pouco de técnica na hora de você escolher qual tipo de aposentadoria seria preciso e necessário para você. Isso porque o INSS, ele é muito burocrático em certas coisas. Ou seja, se você dá entrada em uma aposentadoria, e muita gente diz, eu dei entrada em aposentadoria, mas já tem 6 meses que eu dei entrada nessa aposentadoria, e essa aposentadoria ela não sai. Não se preocupem. Para o INSS, o que importa é a data de entrada. Uma vez que você deu entrada em janeiro, mas a aposentadoria só sai em dezembro, você vai receber aquele valor retroativo tanto de janeiro a dezembro. Então, não é uma preocupação que você tem que ter. Se o INSS demora, isso é uma deficiência do Estado. E você não vai pagar por ela, você vai receber de acordo com a sua necessidade. Por isso que é importante que você analise o seu CNIS, para ver se você já faz parte dos requisitos, para ver se você tem o poder de contemplação, e aí agora só é deixar o INSS deferir o seu requerimento e você ser beneficiado aí pela Previdência. Normalmente, o próprio atendimento do INSS, ele já supre essas necessidades que esse público em específico tem, ou às vezes é preciso um auxílio, por exemplo, de um advogado, né, que é algo que pode ser importante também, a depender da demanda. Porque acredito que numa aposentadoria, por exemplo, em que haja a questão da deficiência em questão, enfim, aí é um pouquinho mais complicado, né? Porque envolve questão de saúde, laudos médicos. Olha, é necessário que você procure primeiro uma pessoa que tenha conhecimento sobre toda essa questão da aposentadoria. Isso porque existem diversos documentos, tanto se tratando de pessoas com deficiência, que você precisa apresentar para o INSS. Mas assim, você pode estar entrando em contato com o 135 e falar direto com o atendente e solucionar suas dúvidas. Hoje você só vai até o INSS se o INSS ele solicitar. Então, se você hoje se dirigir ao INSS e dizer que você quer aposentar, eles não vão poder fazer nada na agência. Ele vai mandar você se dirigir até a sua casa, baixar o aplicativo, entrar em contato com a central. Então, tudo é feito de casa. Tudo vai ser feito de casa e você só vai até o INSS se ele solicitar, através do e-mail da própria Previdência e através do telefone que você deixou no seu cadastro. Agora sim, gostei. Obrigada, viu? Agora sim, terminamos. Obrigada mais uma vez. Vamos então acompanhar imagens ao vivo lá da movimentação da Avenida Manuel Chaves em Itabuna. Vem mais um pouquinho de trânsito. Agora há pouco a gente falou sobre as ações que estão acontecendo na cidade, redução do número de acidentes, mas a movimentação continua. E por que não a gente fazer nossa parte também, né? Não fazer. São 8 horas e 20 minutos. Vou para um rápido intervalo, né? Parece que está fluindo lá normalmente. O tempo continua um pouquinho fechado. Chove, não chove, né? Aqui em Itabuna. Eu volto já porque ainda tem notícia. Não sai daí.
Já de volta com o Cabralha no Ar, 8 horas e 24 minutos. Ainda tem notícia. Chega mais com a gente. Estudantes de um colégio estadual aqui de Itabuna estão amedrontadas com abordagens criminosas no local. Segundo as alunas, os bandidos atacam durante o dia e à noite e ir à escola se tornou um momento de muita preocupação. Quem faz o apelo é uma aluna de um dos colégios da rede estadual, localizado na Avenida Manuel Chaves, em Itabuna. Sem mostrar o rosto, ela fala que sofreu uma tentativa de assalto com umas 2 colegas na semana passada. Eu e minhas 2 amigas saírem na frente e a gente estava indo no sentido contrário, né? E veio 3 homens atrás de nós, em passos longos, quase correndo. E a gente viu, percebeu e a gente correu para dentro da escola de novo. E quando a gente correu, eles voltaram correndo para trás de novo. Ou seja, eles realmente queriam nos roubar. E aí a gente ficou traumatizada, principalmente eu, porque já não é a primeira vez que acontece isso. Eu não fui roubada porque eu consegui correr. Já outras pessoas aqui da escola já foram roubadas de verdade, roubaram o celular, até mochila já roubaram aqui na escola. Então a gente queria que a gente tivesse uma segurança melhor aqui na escola, entendeu? Os alunos que trafegam na avenida reclamam da falta de segurança. Segundo eles, nas proximidades das escolas não tem policiamento, principalmente no final da tarde. Alguns estudantes relatam que as tentativas de assalto são frequentes e que até briga entre facções já ocorreram, inclusive dentro das escolas. Esta jovem, que não quer ser identificada, é aluna do 2º ano em um colégio do estado. Ela conta que o risco é na chegada e no final da tarde, quando sai da escola. A estudante relatou que, por pouco, não sofreu um assalto quando voltava para casa. Era em torno das 5 horas da tarde, aí eu estava indo para casa e me assaltaram, só que não conseguiram levar nada meu porque eu consegui esconder. Desde as 1 da tarde, que é o horário que a gente chega, até as 4, entendeu? Porque é um horário de movimento, mas hoje em dia eles não estão mais respeitando isso, nem o movimento dos alunos, porque diversas vezes que eu já ouvi falar que acontecem arrastões e tem ruas aqui que são desertas. Esta outra adolescente disse que já presenciou tentativas de roubo em frente à escola, neste ponto de ônibus. A gente estava saindo aqui da escola, passando pelo passeio, quando a gente se deparou com 2 homens descendo aqui, tentando assaltar alguns dos estudantes. A gente até andou mais rápido, né, para não acontecer algo mais grave, e até apareceu um homem com a arma na mão. E foi aí que eu saí correndo, né, para não ser assaltada também, né. Aí ficaram mais aí brigando com eles, aí eles foram embora atrás de mim, eu segui no meu caminho, aí cheguei em casa segura, graças a Deus. Mas e as que não chegam, né? Eu fico, nossa, essa pauta com certeza a gente tem que trazer aqui no sentido de pensar o que é que pode ser feito para minimizar essa sensação de insegurança. Aí a gente pergunta assim, não, é porque as forças policiais não estão fazendo trabalho? Não, pior que não. Tem tanta ação que a gente mostra aqui, volta e meia, um trabalho tão importante em conjunto. Até o vídeo monitoramento que está crescendo na cidade, seja em relação ao trânsito, também é uma forma de a gente observar as ruas da cidade, enfim. Mas o fato é que os episódios estão sendo registrados e aí fica o questionamento, o que pode ser feito diante disso? Por isso que a gente traz aqui à tona, dá voz também aos estudantes que estão se sentindo insegura. E é uma avenida super movimentada, né? Nós estamos falando ali da Manuel Chaves, só lá mostrávamos agora há pouco o trânsito na cidade, é o tempo todo ali, ó. Carro atrás de carro ali. E nessa região ali também tem cruzamento movimentado, enfim, perto ali do estádio, né, mais ou menos ali, é justamente essa região do colégio, perto do ginásio também. Então é realmente algo que está acontecendo, está sendo frequente, segundo os estudantes, e por isso que a gente traz aqui para tentar pensar numa solução aí junto às autoridades, quem estiver nos acompanhando, sobre o que pode ser feito. Eu me lembro muito bem de alguns projetos, por exemplo, em relação ao início, final de tarde, né, Polícia Militar que costuma circular, a própria Guarda Municipal que tem feito rondas, enfim, a gente sabe que existem números hoje mais variados em relação à denúncia, não é só o 190, que é o SICOM, que faz todo o encaminhamento, mas também da própria Guarda Civil, enfim, já falamos do 153 aqui, até em caso de denúncia em relação à violência contra a mulher também, né? Então, isso também vale para episódios como esse. A gente aproveita aqui para reforçar. E estudantes, não fiquem calados, não. Se tiver que denunciar, trazer alguma informação, traga, porque isso vai ser muito importante também quando o assunto é prevenção e evitar que esses episódios se repitam, né? Então, está feito o alerta aí dos estudantes desse colégio ali da região da Avenida Manuel Chaves, aqui em Itabuna.
Aqui na Bahia existem mais de 1,6 milhões de eleitores que precisam regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral até o dia 4 de maio. Um alerta importante, já que estamos em ano eleitoral, né, Tainá? Conta pra gente. Pois é, Camila, de acordo com os dados divulgados pelo TRE, mais de 1.600.000 pessoas estão com o título cancelado aqui na Bahia ou impedidos de alguma forma. E isso é um número muito grande, né? Muito elevado e preocupante para o pessoal aí do TRE e para todos os cidadãos também, né? E o prazo para poder regularizar esse documento vai até o dia 4 de maio, que é véspera do fechamento do cadastro. 4 de maio, viu, gente? De acordo com o órgão, o número é preocupante, já que representa pouco mais de 15% dos eleitores baianos. Para facilitar aí o acesso dos eleitores, os serviços da Justiça, o TRE tem ofertado aí o atendimento online e desde o início do mês de março retomou também o atendimento presencial em todas as unidades do estado. O prazo de 4 de maio é válido ainda para a solicitação do primeiro título, né, que é o alistamento eleitoral. Então, não só para aquelas pessoas que estão com alguma pendência no título eleitoral, como aquelas pessoas que vão fazer também pela primeira vez. O atendimento presencial foi retomado em todas as unidades do TRE desde o dia 3 de março, mas precisa também ser agendado esse atendimento presencial. E para solicitar esse agendamento, basta o eleitor acessar o site do TRE, bahia.jus.br, ou ligar também para agendar esse atendimento no TRE. O telefone é o 71-3373-7000. Uma importantíssima ferramenta aí, né, Camila, para a gente poder escolher quem vai comandar o nosso estado, o nosso país, esse ano aí, ano eleitoral. Então, as pessoas fiquem atentos aí aos prazos, principalmente os baianos, né? Quase 15% aí da população está com alguma pendência aí no título de eleitor que vai impedir de votar esse ano. Então vamos ficar atentos. Camila. Verdade, Tainá. E nós sabemos o quanto que essa ferramenta é tão importante para a nossa democracia. Vai ter gente que vai dizer assim, que político não tem jeito, que meu voto não vai fazer diferença. Vai sim. E olha, sem contar... não é mês das mulheres, não foi semana aqui das mulheres, gente, quantas mulheres tiveram que tomar uma iniciativa diferente aqui, quanto tempo foi lutado para a gente também conquistar isso, né? Nós todos, enquanto população, enquanto comunidade, temos essa ferramenta tão importante. E hoje em dia está muito mais prático de resolver, né, em relação justamente ao ato do voto em si, né? Tem muita tecnologia, está cada vez mais seguro em relação à computação de votos, enfim, está tudo mais prático, né? Então hoje a gente já consegue resolver isso rapidinho aí em relação ao período, né, ao processo eleitoral em si. Então é um número bem expressivo, né, 1,6 milhão aí em relação aos eleitores que precisam se regularizar. Aí tem diferentes coisas, né, em relação à transferência, em relação àquela multinha, e que nem é caro assim, né, a gente pode resolver isso rapidinho e conseguir exercer o nosso direito aí enquanto cidadãos, né? E agora chegou aquela hora que a gente adora, que é de mostrar você aqui no Cabralha no Ar. Nossa primeira participação veio lá da cidade de Ilhéus. Quem mandou a foto pra gente foi o Igor, ó, dando aquele joinha. Ei, Igor, obrigada, viu, pela sua participação, e toda a turma de Ilhéus, que ó, é fiel, tá sempre assistindo a gente aqui. Participação também dessa coisa fofa, minha gente, é o Daniel de Ubatã. Oh, que sorriso mais lindo, ó, o Tainá tava ali já trazendo informações de fundo e ele com esse sorrisão. Olha lá, tá vendo? Chama a bicharada, ó, Thay, que coisa mais linda. O Adailton e o Raul de Eunápolis, ó, o gatinho ali que saiu na selfie também. Gostei, viu? Adoro também ver os bichinhos. Eu tenho um cachorrinho lá em casa, né? Uma cachorrinha, uma danada, meio que furacão. Tem mais uma participação da gente aqui também. Débora de Tapetinga. Olha que legal, a turma de Tapetinga também nos assistindo, lá do sudoeste do estado. Participação também da Fernanda e da Maitê. Oh, minha gente, que choninho mais gostoso. Minha gente, como é bom ser criança, né? Fernanda e Maitê são daqui de Itabuna. Estão nos assistindo também, ligadinhos. E mais um bebezinho, ó. Gostei, famílias completas hoje participando. Felipe e Fernandinho são lá de Eunápolis. Oh, coisa mais linda, ó. Beijo e muita saúde para esse neném, tá?
Participação também do Christian de Porto Seguro. Que figurinha, minha gente. E a canequinha na mão. O sorriso lindo. Ô, coisa fofa. E para fechar também, o Irley, lá de Vitória da Conquista, que ó, é time cafezinho também, né, Irley? Eu já vou tomar o meu também. Obrigada para todo mundo que participou. Se você mandou, ainda não deu tempo da gente exibir, ou ficou com vergonha, ó. Amanhã tem mais oportunidade, viu? 7h30 eu tô aqui de volta com o Cabralha no Ar. Hoje eu fico por aqui, mas ainda tem na nossa programação o Balanço Geral, né, com o Tom Ribeiro, às 11h50, então dá tempo ainda de seguir o dia bem informados. Você tem uma ótima quinta-feira e até a próxima, hein? Tchau!